Um tremendo vulcão trovejou e berrou, como se um gigante das lendas lançasse um punho de ferro flamejante nos céus. A lava caiu como chuva, formando riachos que fluíam juntos para se tornar uma rede de rios. O vulcão negro elevou-se alto no céu, pairando sobre a região como as nuvens e fazendo o céu e o chão escurecerem. A lava brilhava vermelha, piscando entre o escuro e o brilhante. A cena era magnífica, uma rosa em meio aos espinhos. Monte Azura. Faz tanto tempo. Eu nunca voltei desde que cheguei ao continente central. Os olhos de Leilin estavam cheios de certa profundidade. Os eventos que o trouxeram para o continente central e as pessoas e sua história com a Twilight Zone se tornaram incomparavelmente vívidos mais uma vez. De fato, Leilin estava se preparando para deixar o continente central por um tempo e voltar para a Twilight Zone. Embora esse lugar fosse estéril e inadequado em comparação com o continente central, continha um tesouro que só ele conhecia. O corpo do Homem-Escorpião, assim como o sangue do protetor do mundo gelado. Os pensamentos de Leilin derivaram para o conteúdo das memórias do Issejade Escorpião Imperor que ele havia adquirido de sua linhagem quando ele explorou a Ice Cave. Aquela batalha antiga aterrorizante ainda trouxe calafrios à sua espinha até hoje. Até mesmo as estrelas da manhã mal atendiam aos requisitos para participar dela. Os restos mortais de uma criatura da linhagem da Morningstar eram apenas um pequeno tesouro para Leilin, e não significavam muito, mas a linhagem daquele gigante feminino de bronze não era tão simples. Aquela era uma linhagem que cruzou a sétia sobrescrito posição, uma que já havia começado a tocar nas leus. Na frente disso, o atual Leilin era como uma mariposa atraída pela chama. Seja refinando a antiga linhagem em uma marca ou tentando assimilá-la, qualquer uma dessas ações seria extremamente útil para ele. Partes de suas esperanças de avançar para o reino da lua radiante foram colocadas sobre isso. Além disso, o protetor de tal mundo definitivamente teria informações sobre as coordenadas do mundo em sua linhagem genética. Aquele era o poderoso mundo antigo que até a cobra viúva cobiçava e ainda era incapaz de ocupar. Era um número desconhecido de níveis mais importantes que o mundo da lava, e Leilin seria o único benfeitor dele. Foi porque ele tinha isso que ele estava confiante o suficiente para dar as coordenadas para o mundo da lava como um presente. Leilin tinha outros planos para o Isildur e a linhagem do gigante feminino. Quando ela foi morta pela Soldoager, seu corpo reteria qualquer cheiro ou aura do mundo do purgatório, o que lhe permitiria deduzir as coordenadas daquele mundo. Mesmo que não estivesse em seu corpo, o mundo gelado havia sido invadido pela cobra viúva que viera do mundo do purgatório, então como não poderia haver vestígios deixados para trás? Com o Isildur como trampolim, a dificuldade em localizar o mundo do purgatório seria reduzida em grande quantidade. Uma vez no mundo do purgatório, encontrar o primogênito da linhagem, a serpente cobra, faria com que romper os grilhões da linhagem fosse uma tarefa simples. É claro que todo o processo não seria tão simples, mas a ideia geral não era ruim, e era a melhor maneira de romper os grilhões dos Bloodless. Claro, Leilin não se atreveu a confrontar a cobra viúva assim. Isso basicamente mandava um cordeiro para o covil de um tigre. Não acreditava que tivesse algum meio de resistir à força que havia superado a de amanhecer e controlado as leus. Portanto, uma preparação ampla era necessária e esse método só poderia ser usado como último recurso. A menos que todas as outras opções estivessem esgotadas, Leilin nem queria considerar essa opção. Ele se deitaria na zona do crepúsculo e encontraria uma maneira de penetrar na lua radiante. Esse era o plano básico de Leilin. O Monte Azura ficará inativo por um período de tempo a cada 100 anos, o que torna a melhor época para ir à clandestinidade. Agora mesmo Leilin lembrou da vez em que ele subiu do mundo subterrâneo. Enquanto ele tinha compreendido o momento certo e se preparado bem, ainda assim era muito perigoso. Ele não pôde deixar de sorrir levemente com isso.
Ele chegou à cratera do vulcão e observou o terrível canal de lava. O vulcão está cheio de lava fervente durante todo o ano, e somente quando está inativo, um canal se mostra. Ainda não chegou a hora. Mesmo que um magos da fase cristalizada fosse atacar lá, eles seriam queimados em pedacinhos. Claro, isso foi para o rank 3 Magi depois que ele alcançou o reino da Estrela da Manhã. O que deveria ter sido horrível e perigoso era tão seguro e estável quanto o jardim de seu quintal. Rumble. Uma camada de chamas negras apareceu na superfície do corpo de Lei Lin, formando uma camada oval que o envolvia. Uma bolha negra separou a lava, desaparecendo rapidamente nas profundezas. O calor aterrorizante da lava foi absorvido pelas chamas negras, bloqueando tudo de Lei Lin que estava contido. Com o passar do tempo, a bolha negra suportou os jorros de lava que se dirigiam diretamente para baixo. Ele estava resistindo a um desastre natural por conta própria e passando pela lava contra a correnteza. Mesmo o Monte Azura em erupção pouco poderia fazer contra ele. Este foi o poder de uma estrela da manhã boom no mundo subterrâneo. Grandes quantidades de magma voaram para fora de uma piscina, acompanhadas de tremores. Uma bolha de chama negra irrompeu pelas rochas grossas e duráveis no topo e caiu no chão. A figura de Lei Lin apareceu mais uma vez quando ele retirou as chamas. Comparado a antes, quando ele teve que quebrar seus cérebros e procurar oportunidades, o atual Lei Lin podia viajar para qualquer lugar como e quando desejasse. Foi extremamente conveniente. Vendo o céu escuro e o teto de pedra sufocante, Lei Lin suspirou. Twiligh Zone, estou de volta sentindo a grande diferença na concentração entre o continente central e este lugar. Lei Lin balançou a cabeça. Não é de admirar que Morning Stars não dê atenção a isso. A concentração de partículas elementares é tão baixa aqui, comparado com o continente central. Este lugar era como a paisagem árida, mesmo que isso. A restrição de uma baixa concentração de partículas reduziria o poder de quaisquer magias usadas aqui por uma grande quantidade. As estrelas da manhã pouco se importavam com este lugar, e magos regulares não tinham como passar pelo canal de lava. Assim, Twiligh Zone ainda mantinha seu próprio caminho, e a influência do mundo externo era mínima até a chegada de Lei Lin. Uma varredura de sua força da alma e os arredores foram exibidos em sua mente. Ele tinha sido o mestre de Twiligh Zone no passado, e estava um pouco familiarizado com a área geral. Ele sabia onde ele estava instantaneamente. Quando eu saí, não havia nem mesmo um nível 3 de magos em Twiligh Zone, certo? Lei Lin tocou seu queixo. Aqui, até mesmo os 2 magos podiam ser considerados os governantes, enquanto os 3 eram os imperadores. Estrela da Manhã. Não havia anos. Eu sou como um jogador de alto nível em uma vila novata, esmagando todo mundo aqui. Lei Lin tocou seu queixo, um sorriso no rosto, mas eu gosto disso. Era um comportamento idiota ainda tentar lutar mesmo quando o inimigo era poderoso. Mesmo se alguém pudesse ganhar por um tempo, um único fracasso o deixaria sem esperança de alívio. Lei Lin não gostou desses métodos. Frequentemente, ele agia apenas quando estava muito confiante, e tudo o que ele esperava era que os magos do mundo estivessem no nível 1 e 2, o que tornava fácil para ele manipulá-los. Foi porque ele tinha essa mentalidade estável que ele poderia deixar até hoje. Eu me pergunto como a Academia da Aliança da Natureza está fazendo. Selene foi capaz de cuidar disso. E depois aos elfos negros, gnomos e outras raças. Depois que ele determinou a direção, o corpo de Lei Lin se transformou em um raio de luz enquanto se apressava para a sede da Academia do Norte da Aliança da Natureza. A região norte, a Academia Natures Alliance. Os feitiços de luz eterna iluminavam a sala, refletindo uma escrivaninha preta com inúmeros documentos na superfície, bem como tinta, canetas de pena e outros papéis de carta. Uma magus fêmea com um rosto delicado vestindo roupas luxuosas da classe alta amassou suas sobrancelhas com dedos delgados,
parecendo muito cansada. Diretor. A porta foi aberta, e uma fêmea magos abraçando um arquivo correu apressadamente. Notícias urgentes das linhas de frente. Pot City foi atacada novamente. Todos os nossos subordinados foram mortos e 2 professores foram. Tudo bem, a bela diretora acenou com a cabeça por trás da mesa, dando um suspiro prolongado. Quase 100 anos atrás, a queda da região norte também começou na cidade de Poti. Eu só não sei se alguém virá e virará a situação neste horário. Ela se levantou e abriu as cortinas. Havia uma gigantesca praça da academia do lado de fora das janelas. No meio, a estátua de um jovem mago permaneceu orgulhosa, ainda com um leve brilho. Leilin, onde você está? Com sua força, tenho certeza que você deve estar bem onde quer que esteja. Certo, foi naturalmente Celine. Quando Leilin deixou o Twilight Zone, ele deixou para trás uma série de truques, permitindo que Celine assumisse o controle da Academia da Natures Alliance por quase um século. Ela também avançou para a classificação 2. No entanto, a Academia enfrentava agora a maior crise desde a sua criação. A onda de criaturas das trevas surgira mais uma vez. E nessa onda, havia inúmeros imperadores que haviam sofrido mutações e atingido o nível 3. Isso não foi tudo. Os gnomos e elfos tinham agora se juntado em rebelião e se distanciado dos humanos. Eles estavam atacando no norte também. A fortaleza defensiva do norte, a cidade de Poti, tinha caído sob a cooperação das 3 raças, e 2 professores de 2º grau da Aliança da Natureza haviam caído também. Diretor, precisamos reagir a isso, ou o Lord Banqueiro usará essa oportunidade para criar problemas. O intercâmbio entre as academias está prestes a começar também, e eu tenho medo. A preocupação era evidente no rosto do magus feminino. Depois de ouvir isso, o olhar de desamparo no rosto de Celine ficou mais óbvio. A imensa pressão veio não apenas do mundo exterior, mas também dos departamentos internos. O banqueiro tinha sido inicialmente um professor ordinário da Aliança da Natureza, mas teve um encontro miraculoso e ganhou a herança de algum mago antigo. Sua força disparou e agora entrou na 3ª posição. Com poder, ele obviamente desejou o status correspondente. Aos olhos de banqueiro, essa seria a posição de Celine. Embora tivesse medo de Leilin, o que significava que banqueiro não se atrevia a ir longe demais, ainda havia incontáveis magos que se aliavam a ele. Afinal, Leilin já havia desaparecido há quase um século.